Quando apareceu o Olavo de Carvalho, para mim foi uma relato de uma forma meio que uma novidade para você se acompanhar. Eu acompanhava ele algumas vezes atrás, mas sinceramente eu não dava muita atenção para ele. Não gostava da forma que ele agia, tudo que ele agia, da forma que ele se expressava, me trazia desconfiança das suas teorias, do que ele tinha, da mensagem que ele tinha para dar. É muito fácil jogar pedra, professor. Quando você senta na mesa, o próprio Bolsonaro teve que distribuir ajuda social na questão do Covid e tal, porque ela fala, mas são coisas da esquerda. Eu falo, não, ele é presidente da República, ele tem que resolver um problema. Né? Então, eu nunca fui muito fã de Olavo de Carvalho. Então, se olhava o Olavo de Carvalho, sinceramente, eu não acho que ele deveria ou deve... Porque a gente viu também o Olavo de Carvalho, enquanto escritor, né, era uma outra coisa. Ele assume esse perfil mais caricato, talvez para buscar essa identidade, né? Quando ele chega e joga que o Bolsonaro tinha que colocar os filhos como ministro, né? Ele faz esse ponto provocativo, o filho como né? Embaixador. Ele indicou 2 ministros que para mim foram terríveis para o Brasil, né? O Ernesto Araújo e o primeiro-ministro da Educação. Ele nem conhecia. Cara, ele nem sabia quem que era o ministro. Quando o Bolsonaro questiona, falou, pô, professor, esse ministro, a Tabata Amaral derrubou o cara, pô. Aí eu disse que o Bolsonaro questionou lá, falou assim, mas por quê? De onde você me trouxe esse cara? O cara não é bom. Aí ele falou assim, não, eu não conhecia ele, eu só vi algumas postagens na internet sobre ele, por isso que eu indiquei ele ao senhor. O que não é verdade. Pô, foi o que ele declarou, né? Bom, ele declarou, mas... então, mas assim você fala ele assim... estava se livrando. Não, mas aí tudo bem, mas... Então, assim, eu acho que falta muito ainda, muita lição de casa para a direita. Muito. E a esquerda já está consolidada, nós já sabemos o que é. Não tem comparação. Não tem comparação. Cultura, né? E assim, aí eu estou te dando essa introdução para poder falar do MBL. Tá. O MBL, na situação que está hoje, ou nesse modelo de política, ela não se torna inviável uma candidatura majoritária para esse momento? Como você vai coordenar uma cidade? Eu acho que a posição do MBL é muito interessante no legislativo. Eu gosto dessas opiniões no legislativo. É ali que nós temos que ter um debate político forte, debater sobre assuntos. Mas quando você está no executivo e fazer uma majoritária, é alguém que você vai ter que lidar com todo mundo. Todas as contradições, as articulações, a velha política. Como seria o MBL no majoritário? Essa é uma belíssima pergunta. Antes de eu responder isso que você está falando, porque você trouxe vários elementos sobre o Olavo, MBL, eu vou só retomar. Estou querendo aproveitar aqui com você. Eu vou retomar a distinção que você fez sobre o PSOL, porque você falou, da crise do PT resultou o PSOL, mas sempre o PSOL foi considerado de esquerda, ninguém chegou a disse, o PSOL é de direita e tal. Criticando o PT. Eu acho que tem uma diferença muito grande aí. E essa diferença se deve a duas razões, 2 motivos centrais. O primeiro motivo é que a esquerda, eu sempre falo isso, mas as pessoas de direita não gostam, mas é uma realidade. A esquerda tem muito mais teoria, muito mais pensamento consolidado do que a direita. Não há comparação. Isso eu estou falando assim, comparar nova direita com esquerda brasileira. Estou falando direita no mundo. Sim. Nova direita, esse fenômeno surgiu aí da década de 90 para cá, com a crítica do Olavo, e a esquerda. Não existe comparação. Portanto, todas as opiniões relativas à categorização da esquerda, direita e tal, passam, no caso do debate da esquerda, por um debate real. Então, assim, seria descabido dizer que o PSOL é de direita. Isso seria um absurdo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o PSOL nunca teve o nível de antagonismo, o nível de oposição que o MBL teve perante o Bolsonaro, perante o PT. A relação PSOL-PT é substancialmente diferente da relação MBL e Bolsonaro. Isso é verdade. Por quê? Porque a gente rompeu com o Bolsonaro no início do mandato dele, nos primeiros 6 meses, de uma maneira muito categórica, a partir do momento em que ele começou a organizar manifestações golpistas. Então ele organizou manifestações
em prol dele mesmo, o bolsonarismo organizou manifestações em prol do Bolsonaro, que tinham um teor golpista, porque parte das reivindicações das manifestações era coloque Bolsonaro no poder, intervenção militar com Bolsonaro. Tinha cartazes, faixas, cuja escrita era essa. Intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Era isso. O que é isso, intervenção militar com o Bolsonaro no poder? É basicamente um golpe de Estado. Então, a partir do momento que ele pede isso, e ele pede isso logo no início do governo, nos 6 primeiros meses, assim que eclode o escândalo do Flávio Bolsonaro, já chama manifestação e já faz o Bolsonaro no poder, intervenção militar com o Bolsonaro, Sim, agora sim. Bolsonaro... A partir desse momento a gente denunciou. Sim. O MBL fez uma fatídica live. Sim. Fez uma live. Eu não estava nessa live, foram alguns colegas meus que fizeram essa live, algumas pessoas até que não estão mais no MBL. Estavam nessa live, fez uma live em que a gente denunciou assim, fortemente aquele movimento, dizendo que era um movimento golpista, que era um absurdo, que isso era uma coisa assim, intolerável. E a partir dali a gente rompeu mesmo e começamos a fazer críticas muito duras, muito severas. Este movimento de afastamento radical e de crítica radical, o PSOL nunca fez em relação ao PT e não acho que nunca fará em relação ao PT. Então, a posição do PSOL em face do PT é distinta da posição do MBL em face do bolsonarismo. Esse é o fator. E o outro fator é, como existe muito mais teoria séria na esquerda, existe também menos personalismo. Ainda que o povo vote no Lula porque ama o Lula, é uma relação pessoal do Lula, e ainda que a figura do Lula tem uma aura populista que o recobre, ainda assim o Lula é um líder político da esquerda brasileira, portanto ele se afiança num certo discurso ideológico e teórico que o precede em muitas décadas, que é bem elaborado por muitos intelectuais consagrados, renomados, respeitados, que têm uma posição e tal. A direita não é assim. Então, como a direita não tem nada disso, o vínculo pessoal do direitista com o Bolsonaro é um vínculo muito direto. É ele e a pessoa do Bolsonaro e acabou. Só. E o modo como o discurso de direita se configura acaba sendo muito personalista. E aí vem a questão do Olavo que você citou. O Olavo falou em muitas ocasiões que não se deveria defender ideias, se deveria defender pessoas. Ele dizia isso. Qual era o raciocínio dele? O raciocínio dele era basicamente o seguinte: aquilo que faz a política acontecer não são as ideias abstratas. Você não senta com as ideias não negociam, as ideias não governam. Quem governa, quem senta e conversa e negocia são pessoas. Portanto, se você tem um vínculo político com uma certa agremiação, é preciso defender as pessoas, porque são as pessoas que são atacadas em primeiro lugar. Beleza, existe um ataque teórico às ideias, mas antes de tudo existe um ataque a certas pessoas, portanto você deve defender as pessoas. O problema do discurso do Olavo é que ele utilizou isso como um tapa-boca, como um cala-boca de toda a direita que queria criticar o Bolsonaro. Você não tem que criticar o Bolsonaro, você tem que apoiar as pessoas. Apoie as pessoas, o que significa apoiar o Bolsonaro. Ou seja, o próprio formulador da direita, que é quase que unânime e quase que ocupa todo o espaço da formulação da nova direita brasileira, identificou discurso de direita com o discurso de apoiar o Bolsonaro. E isso foi um grandíssimo problema. Então, o Olavo fez isso, e isso foi muito ruim, isso teve uma consequência muito perversa para o debate brasileiro. Mas as consequências perversas e distorcidas do projeto do Olavo não são só essas, são consequências que estão presentes desde o princípio, que eu mesmo, na época que eu comecei a acompanhar isso, eu não via. Então, muitas coisas eu passei a enxergar ao longo do tempo, né? do amadurecimento meu diante do fenômeno, acompanhando a direita há muito tempo, participando dela. Uma coisa que sempre foi característica, típica do discurso do Olavo, é o rebaixamento que ele faz da universidade brasileira. Então, ele esculhambava a universidade. E isso se refletiu, inclusive, no discurso de um ministro da Educação, que foi o Abraham Weintraub. O Weintraub chegou a dizer que a universidade era um lugar que se plantava maconha, era maconheiro, comunista e tal. Eles esculhambavam a universidade. O Olavo esculhambava. A universidade não vale nada, não tem nada aqui de valor, isso é tudo uma bosta, é tudo um bando de maconheiros, gosta da bunda. Era daí para baixo, era muito pesado o discurso da universidade. Esse discurso, Ali, Marcelo,
mesclava, misturava algumas críticas reais à universidade, ou seja, críticas que tinham um fundamento de verdade, com um exagero muito grande.